Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar com a nossa conversa sobre correção de erros. Nós vimos, né, anteriormente, que no caso de erros clássicos, a gente tipicamente tem aí, né, um dos erros que são mais relevantes para nós, o canal binário simétrico. No caso do canal binário simétrico, ele tem uma probabilidade de inverter os bits, né, clássicos com uma certa probabilidade P e mantê-los intactos com a probabilidade menos P. O que nós implementamos? Nós aprendemos que um possível código é o código de repetição, por exemplo, o R3 representado aqui, onde nós repetimos todos os estados de bits, né, e eles individualmente passam por esse canal ruidoso. Quando você contabiliza a probabilidade de ocorrência de erros, que nesse caso, para repetição de 3 bits quânticos, seria ocorrência de inversão de 2 bits ou de 3 bits, né, já que a gente supõe que eles não ocorram, a gente obtém que o código, né, a probabilidade de ocorrência de erro, mesmo que você use o código, vai ser dado por essa expressão, né, que é justamente a probabilidade de ter inversões de 2 ou 3 bits. Né? E, imediatamente, nós vemos, né, que essa figura, como representado aqui, né, toda vez, né, que a probabilidade de erro for menor do que a probabilidade de erro original, né, de ocorrência, tá? A gente sabe que o nosso código é eficiente. Então, o que nós observamos aqui? Então, plotamos aqui a probabilidade de ocorrência de erro com o código, né, pela probabilidade de ocorrência de erro sem o código. Então, vemos imediatamente que, né, até o momento em que a probabilidade de ocorrência de erro sem o código for igual a 50%, nós ainda temos um código eficiente, já que a probabilidade de erro é menor. Quando você faz mais repetições, melhora, né, obviamente, esse limiar, você vai ter cada vez menos essa probabilidade de erro decrescendo. Né? A mesma coisa acontece também com outros tipos de códigos um pouco mais complicados, como os códigos de bloco, né, tipificado aqui pelo código de Hamming. Tá? A vantagem é que, tipicamente, nós podemos, né, para todos esses códigos, podemos separar o espaço de possíveis códigos entre aqueles que são realizáveis e não realizáveis. A taxa mínima, né, então, o custo que a gente tem para diminuir o erro, né, tipicamente, ele tem uma contrapartida, que é a taxa com que esses erros, né, quantos bits precisamos utilizar para corrigir um bit, um único bit. Então, a taxa mínima, né, a gente sabe que essa taxa, perdão, a taxa máxima, na verdade, ela é a capacidade dada pela capacidade do canal, já caracterizado pelo Shannon em 48, tá bem? Bom, existe o limite de Hamming, que justamente com relação a essa codificação explícita em que utilizamos, né, numa palavra de codificação de N bits, onde M deles codificam a mensagem de fato e K são utilizados no código de checagem de erro, nós temos ao todo N mais 1 elementos, quando, né, temos de possibilidades, já que pode ocorrer nenhum erro ou um erro e termos a posição. Então, o número de possibilidades de bits, né, de checagem me dá 2 elevado a k, o limite de Hamming me diz que 2 elevado a k é limitado, né, inferiormente por n mais 1, que é o número de elementos que temos ao todo, né, na nossa codificação, né, número de possibilidades, né, que tenha nenhum erro, ou um erro e a sua posição. Tá? Então, códigos mais eficientes são aqueles que atingem, que saturam essa desigualdade, ou seja, né, que temos a igualdade. Tá? Então, isso vai ser importante para a gente no final da aula de hoje, onde falaremos sobre o limite de Hamming quântico. Tá? Bom, vimos que há um problema na ideia de você implementar códigos de repetição quântico, já que existe uma impossibilidade que limita, né, a gente copiar, né, um estado quântico arbitrário. Vimos pelo teorema de não clonagem que se eu tenho uma máquina
que implementa uma operação unitária ou que copia um estado psi deveria copiar um estado phi arbitrário também. Entretanto, né, só funciona, né, vimos que ela só funciona se a gente tiver estados que sejam ortogonais entre si. Então, uma máquina, né, no caso típico em que implementamos com bits quânticos, só conseguiremos implementar operações unitárias realizáveis, né, se a gente tiver aí estados que sejam ortogonais. Então, isso limita, de certa forma, a gente copiar o estado como um todo, mas nós podemos copiar os estados de base. Isso já é suficiente. Então, no caso de bits quânticos, por exemplo, poderíamos usar os estados de base, os estados da base computacional, 0 e 1, ou os estados da base de qubit, que é a superposição de 0 e 1, que chamamos de mais menos, que são os autoestados de sigma x. Tá? Então, tudo isso, perfeito. Como que nós podemos implementar um código, por exemplo, de repetição? Vamos utilizar, inicialmente, o canal de bit flip, ou a versão quântica do canal binário simétrico, né? Em que agora temos aí uma probabilidade 1 menos p, né, do bit se manter intacto, tá? Então, essa probabilidade, ela está aqui codificada em termos dos nossos operadores positivos e na nossa representação, né, da inversão de bit em termos do E0. Então, ele se mantém intacto, portanto, tem identidade, né? Ele se mantém, ele inverte, portanto, multiplica pelo sigma x, que faz justamente a inversão, com aí a amplitude de probabilidade p. Tá? Então, isso é interessante, porque veja que quando temos esses operadores, né, que representam o meu canal, quando eles são multiplicados pelo seu hermitiano conjugado, obviamente vai aparecer a raiz multiplicada pela raiz, então nós ficamos com uma probabilidade de fato 1 menos p do bit continuar intacto, representado por esse termo, e com uma probabilidade p dele ser invertido, ou seja, né, esse é o resultante, tá bem? Então, o resultante é que temos, né, dependendo da probabilidade desse canal, né, vai ser invertido, tá? Então, novamente, né, lembrando que as operações quânticas, elas não estão trazendo aí, nesse formato, ou a dependência temporal, ou seja, não estão dizendo para a gente quando ocorreu, mas nós estamos vendo o processo efetivo, ou seja, no final, né, do período transiente, quando ele atingiu seu estado aí final, tá bem? Como que podemos fazer agora esse código de repetição? Isso é relativamente fácil, já que se você preparar o estado, seja o seu estado zero, né? Zero não, perdão, se suposto numa superposição de 0 e 1, como representado aqui. E agora eu simplesmente tenho aqui os meus estados em branco, né? Ou seja, preparados aí no estado zero, e se eu preparo, né, atuo uma control-not condicionada no primeiro bit, que é preparado no estado psi, e preparo mais uma no estado, no terceiro, né, nós vamos ter exatamente a cópia daquele estado da base de representação copiado para esses estados, já que a gente consegue implementar, né, essa operação. Bom, como consegue implementar, já está mostrado aqui, utilizando a control-not, então não temos muito que pensar a respeito de operações, né, que copiam, é a control-not. Então, olha só o que vai acontecer, independentemente, cada um deles vai sofrer o efeito, né, de ruído, então eles podem inverter independentemente. Então, isso que nós vimos, né, o nosso estado que chamamos de estado lógico a partir de então, é aquele em que repetimos os estados de base, como representado aqui. Tá? A síndrome de erro, né, analogamente aos códigos de bloco que vimos anteriormente, síndrome de erro representava, né, aquela quantidade que, quando medida, né, ela representa, te diz que ocorreu um erro e onde ocorreu esse erro. Então, analogamente, aqui temos, né, a probabilidade de ocorrer nenhum erro, ela vai ser representada por esse projetor em 0, 0, 0 e 1, 1. A probabilidade que ocorreu o erro no primeiro bit, no segundo bit ou no terceiro bit. Tá? Então, quando implementamos
né, nesse caso, né, e é importante dizer que a síndrome não inverte, não afeta de nenhuma forma aí o estado, né, ele mantém o estado intacto, ela só está trazendo alguma informação. Então, se tivermos um estado que evoluiu por conta, né, de uma inversão de bit no primeiro bit, quando a gente aplica sobre todos aqueles projetores, calculamos todos aqueles, né, valor esperado em termos daquele psi-L, daquele nosso projetor P0, P1, P2, P3, todos eles vão dar 0, menos o P1, que vai me dar 1. Portanto, me indica que houve uma inversão de bit aí no primeiro bit. Tá? Então, veja só que a síndrome não contém nenhuma informação de quem era o estado, né? Mas ela te indica a posição, né, dele. Então, no caso da correção, basta a gente usar esse valor da síndrome, que foi efetuado de alguma forma, aí, né, para a gente aplicar novamente. Sabemos que eu tenho, né, uma inversão de bit, o único erro que existe aqui. Então, portanto, eu sei que eu tenho que simplesmente inverter o bit novamente. Então, portanto, é bem fácil, basta a gente aplicar a inversão de bit e aplicar uma correção, como representada dessa forma, em termos de novas representações, em termos de soma de operadores que realizam, né, essa operação de inversão daquele bit que foi invertido. Tá? Temos um problema com essa ideia da síndrome, tá? Por isso que a gente não vai levar tanto a cabo, porque ela, na verdade, nem todos os estados acabam, né, sendo afetados da mesma forma sob a operação de inversão de bit. Por exemplo, o estado 0, ele inverte, mas o estado de superposição, ele não inverte, né? Se você tem uma superposição como essa, em que você tem uma fase, né, entre os dois, ela simplesmente, a inversão entre eles, vai te resultar no mesmo estado. Tá? Então, essa análise com relação às síndromes, que em termos dos projetores, pode, né, não ser o ideal. O que a gente utiliza? Nós vamos utilizar uma função que é muito importante em teoria de informação quântica, que é a função denominada como fidelidade. Quando você tem um dos estados puros, como é o estado que desejamos, e o estado Rho, que é um estado arbitrário aí, que, né, vai representar o que nós realmente temos. Então, o Psi seria o estado que gostaríamos de ter, né, na nossa codificação, e Rho seria aquele, por exemplo, onde ocorreu o erro. Né? Então, a fidelidade é interessante que é uma função que vai de 0 a 1, e o máximo dessa fidelidade, ela acontece quando você tem que Rho é realmente o estado psi. Tá? Então, nós temos que o estado obtido, realmente obtido, ele é fiel ao estado inicial. E, obviamente, o menor valor dela vai ser 0 quando ele não tem nada a ver mais com aquele estado. Tá? Então, no caso da inversão de bit, como vimos, eu tenho a atuação para um estado, por exemplo, psi, que era o estado original, a gente vai ter o estado se mantém intacto com uma probabilidade menos p, e ele inverte, né, esse bit, né, para com probabilidade p. A fidelidade calculada sobre esse estado vai ser simplesmente a projeção, né, o valor, a média entre avaliada agora em psi desse canal, né, como representado por esse mapa de psi. Tá? Então, se você efetuar esse cálculo, basta substituir aqui a projeção, tá? Então, esse valor esperado, como o estado é é normalizado, nós vamos ter que isso me resulta em menos p, mais p vezes psi, né, o valor esperado de x, e aqui o valor esperado de x também tomado naquele estado. Isso deve ser maior do que 0, claramente, né? E obtemos que essa fidelidade vai ser nula aí para a situação, né, em que a gente tiver essa probabilidade, né, de inversão, podendo ter essa probabilidade de inversão, né, limitada, né, em termos de P e 1 menos P, mas eu posso, né, isso vai ser verdade se somente se os estados originais forem só aqueles estados, né, da base computacional. Então, o valor mínimo da minha fidelidade
né, veja que isso é importante, ele vai ser, né, dado por essa quantidade que está aqui, que é 1 menos P, que significa que eu estou conseguindo, né, obter, né, ele é representado justamente pela minha probabilidade de não ocorrer erro no canal. Então, isso é interessante, que a fidelidade é um valor esperado aí, né, do nosso estado evoluído, né, ele é, na verdade, uma quantificação da probabilidade de não ocorrência de erro. Tá? Bom, o Bitflip, fazendo isso agora para o canal de Bitflip, né, de inversão de bit com a correção de erro, nós temos que o nosso psi lógico é representado dessa forma e, portanto, o estado, né, que vai ser representado vai ser aquele estado em que temos, né, os psi lógicos, tá, estão implementados, mais aqueles, né, que temos inversão de 2 ou 3 bit flips, né? Então, portanto, é esse estado que é representado, né, aqui. Então, o que nós estamos dizendo, né, é que não há inversão, né? Veja só, vai ser o meu estado psi-L, né, o psi lógico, quando não tiver inversão, né, de 3 bits, tá? Por isso que eu tenho psi ao cubo, e vai ser aquele psi-L quando eu tiver alguma inversão, né, possível inversão aí, né, de 1 bit, tá? Essa é a ocorrência. E além disso, eu tenho possibilidade de ter inversões de 2 bits ou 3 bits, né, normalmente. Aqui, veja só, o meu código de correção de erro ele é capaz de detectar um erro, vamos utilizar a ideia da síndrome, para detectar um erro nesse estado e corrigi-lo. Né? Essa que é a ideia. Né? Então, com o código de correção de erro, nós conseguimos corrigir um erro, né? Porque nessa ideia. Por isso que isso está representado dessa forma. Eu tenho 1 menos P porque não ocorreu erro nenhum, e tenho 3P vezes 1 menos P ao quadrado porque ocorreu apenas uma inversão de erro, mas corrigimos o estado e eu retorno ao meu estado lógico. Mas eu tenho aqueles, né, que, né, os erros que podem acontecer, que são os de inversão de 2 ou 3 bit flips, tá? Mas agora vamos quantificar, então, né, o limite inferior para a fidelidade, né, desprezando agora esses erros, né, para representar como que a gente pode, erros de 2 ou 3 bit flips, para a gente saber, né, qual que vai ser o limite inferior para essa fidelidade. Quando eu computo essa quantidade, né, ensanduichando entre os meus psi-Ls, psi-lógicos, o que obtemos é 1 menos P ao cubo mais 3P vezes 1 menos P ao quadrado, e, portanto, a fidelidade vai ser, né, no máximo aí, né, ou melhor, no mínimo, representada por essa quantidade que é a minha, né, que é a minha projeção. A fidelidade, né, o que que eu quero dizer, por que que eu estou colocando essa desigualdade? Porque a gente simplesmente está colocando esse limite inferior, né, só estamos colocando esses erros. Mas, obviamente, eu posso ter essas inversões de 2 ou 3 bit flips que podem contribuir com outras quantidades. Portanto, né, a minha fidelidade, né, vai ser sempre, né, no menor, eu estou obtendo com relação ao menor, né, valor possível, tá? Portanto, ela é limitada, né, por essa quantidade. Tá? Então, isso é interessante, porque quando você computa esse valor mínimo, o que você tem é essa curva que está sendo representada. Então, nós temos 1 menos P é aquela probabilidade de não ocorrer erro, né? E a fidelidade mínima é essa aqui que está em uma curva vermelha, e ela está representando, portanto, veja que é o inverso agora da probabilidade de ocorrência de erro que a gente analisou na situação clássica. Agora a fidelidade tem que ser maior do que essa probabilidade aqui, que significa, né, que a gente consegue melhorar, né, com a correção, e ele é melhor do que sem a correção, novamente para a situação em que a probabilidade é menor do que 50%. Tá? Para 50% as coisas se invertem, porque agora, né, a fidelidade vai sendo cada vez menor. Tá bem? Isso para essa repetição, obviamente, de 3. Você pode melhorar isso, né, pode aumentar
e ver, né, como que são os limites que você obtém. Bom, esse não é o único erro, né? Em sistemas quânticos já vimos que os erros são mais, temos mais variedades aí de possibilidades de canais, né, ruidosos, e um deles é o canal de inversão de fase, o canal de phase flip. Ele não inverte, ele não faz nada no estado zero, mas ele inverte o estado 1, né, com uma probabilidade P, ele adiciona uma fase, né, na frente desse estado, uma fase menos 1, né, que vai ser adicionada com uma probabilidade P, né, de acordo com o canal de inversão, né, de fase, que é representado pela soma de operadores E0, que faz exatamente a mesma coisa do canal de inversão de bit, ou seja, nada, né, aí com uma amplitude de probabilidade de raiz 1 menos P, e com a raiz de P, ele inverte, né, essa fase. Tá? Então, obviamente, esse canal, ele representado, né, o mapa representado em termos desses operadores, vai me trazer a possibilidade aí de inversão da fase desse bit. Tá? Então, se tivermos um estado psi de bit quântico representado como A0 mais B1, o estado psi', né, nesse caso explícito, vai ter uma inversão, né, representada aqui por essa troca de inversão de fase. Qual que é o procedimento? O procedimento, no caso de inversão de phase flip, ele é bastante simples, porque se a gente observar, né, que essa inversão de fase, se estivéssemos trabalhando na base de qubit, ou seja, aquela base que assume a máxima superposição entre os estados 0 e 1, o que nós temos? Que o operador σz, ele simplesmente faz uma inversão desses estados, né? Ele traz quem é sigma mais, quem é mais, né? Ele traz para menos, e quem é menos, ele traz para mais. Então, portanto, né, como nós procedemos, né, é simplesmente fazer a codificação que nós fizemos anteriormente, olha só, né, mas agora em termos dos estados mais e estados menos. Então, como que nós procedemos com isso? Olha só que interessante. O que nós fazemos? Pegamos aquele nosso estado original, que é o zero, né? A0 mais B1, né? Estado 1. Fazemos novamente agora a nossa cópia desses estados de base com as contronotes, mas agora o que nós fazemos? Aplicamos uma Hadamard em cada um deles. Quando aplicamos a Hadamard, o que nós estamos fazendo? Nós estamos invertendo a base, né? Lembra que a Hadamard, ela gera a máxima superposição de estados, né, 0 e 1, né, quando temos condicionado se temos o estado 0 ou se temos o estado 1, né? E ele vai levar ao estado mais ou estado menos, né, respectivamente. Então, portanto, aqui eu vou ter o estado mais, aqui eu vou ter o estado mais, e aqui mais, se eu tivesse zero, né, aqui nessa preparação. Bem? E teria o estado menos se eu tivesse menos. Então, portanto, a gente efetua esse estado lógico, né, da nossa codificação. Agora, representado por esse corpo azul aqui, né, está o nosso, realmente o nosso código de proteção de erro de fato, né? Então, ali onde acontece o ruído e o que nós fazemos para corrigir esse erro, ou seja, tudo que nós fizemos para o caso de inversão de bit, né? Então, isso é interessante, né? Porque depois feito isso, você novamente aplica Hadamard para trazer aquele estado para a sua base original e, portanto, você tem, né, imediatamente, se você consegue corrigir erros de inversão de bit, você consegue corrigir erros de inversão de fase só fazendo uma mudança na base, ou, né, já que você não consegue mudar a base, você muda o seu estado, né? Você aplica, né, 6 Hadamards para codificar a inversão de fase, e depois 6 ou 3 Hadamards, né, no conjunto de dão 6, para você voltar novamente ao estado original. Então, isso que é interessante, né, que a gente tem que esses canais, o de inversão de bit e o canal de inversão de fase, eles são
unitariamente equivalentes, tá? Por conta de você ter essa transformação com as Hadamard, operações Hadamard, que te trazem isso. A fidelidade mínima, a gente não precisa analisar, né? Então, lembra que a fidelidade, o importante para a gente poderia ter maior fidelidade, mas nós estamos buscando o menor valor da fidelidade, que satura aquela desigualdade que nós tínhamos, justamente para poder, né, trabalhar com a pior situação possível. Né? Então, sempre em códigos de correção de erro, trabalhamos com aquela pior situação, né? E sabemos que essa fidelidade mínima é a mesma do canal de bit flip, vai ser 1 menos 3p ao quadrado mais 2p ao cubo, e, portanto, novamente, ela é, né, mais eficiente, esse método de correção aí de erros de fase, se e somente se p for, ou a probabilidade de ocorrência de erro, né, em 1 bit for menor do que 50%. Né? Bom, existe, na verdade, né, e se nós, né, vocês podem estar pensando, né, que, bom, aqui eu sei que eu tenho um erro de inversão de 1 bit, né, ou tem, né, um erro de inversão de fase. Né? Então, eu tenho um código específico para os dois, né, individualmente, não tem um código para os dois simultaneamente. Então, existe um código, sim, né, para essa situação, que é o código de Shor. O código de Shor, ele não é nada mais do que aquele código que protege de erros arbitrários num bit quântico. Erros arbitrários condicionados a esses tipos de erro, que são erros de inversão de fase e inversão de bit. Você pode pensar que poderia ter o erro de inversão de fase e bit, mas isso, né, que é que seria mapeado pelos operadores sigma i. Mas isso aqui é suficiente, né, corrige esses erros também, já que isso resulta na mesma coisa. Então, o código de Shor, ele corrige, é um código de correção de inversão de fase, mais um código de correção de inversão de bit. Então, como que você faz a codificação da inversão de fase? Primeiramente, pegamos aquele nosso estado e temos que copiar esse estado e inverter, né, e mudar para a base computacional, ou seja, a base mais e menos, tá? Exatamente como o procedimento do canal de inversão de fase, como vimos agora. Então, posteriormente, o que nós fazemos depois desse, né, nesse canal mais? Veja só que o canal, para cada estado mais desse, de cada um dos bits copiados, eu faço uma codificação novamente de inversão agora de bit, ou seja, eu repito o procedimento de cópia dos elementos de base, só que agora na base original, 0, 0, 0 e 1, 1, né, na base computacional, né, e aqui em cima na base de qubit. Então, portanto, faço novamente essas cópias, né, e dos elementos de base e tenho esses estados copiados. Então, portanto, olha que interessante. Quando você tem o estado original 0 ou 1, na codificação de Shor, o seu estado lógico 0 vai ser representado por por esse produto aí de 9 bits quânticos, tá? Então, ele é bastante custoso. Veja que se a gente fazia uma repetição de 3 bits para cada um dos bits codificados, agora para corrigir arbitrariamente aí fase e inversão de fase e inversão de bit, eu gasto muito mais, eu gasto 9 bits ao todo. Então, como que isso, né, vai ser representado? Então, aqui nós temos a nossa representação, nosso estado original, né, ele vai ser copiado nesses estados em branco, ou seja, preparados no estado 0, com a operação Ctrl Norte, a gente já viu que isso é o que é feito. Agora eu inverto, eu troco, aqueles elementos, eu rodo eles condicionado pela Hadamard, ou seja, ele vai ser preparado naquela base, na base de qubit, de fato, né, mais e menos. Então, esses estados na base mais e menos, agora eu realizo a cópia, olha lá, exatamente da mesma maneira, né, com eles preparados em 0, né, também. Então, nós utilizamos ao todo 9 bits para a codificação.
A análise de erro, né, ela é procedida, o procedimento é exatamente o mesmo que a gente fez anteriormente, obviamente, utilizando aí a fidelidade. Então, vamos supor, por exemplo, que para facilitar a nossa análise, vamos supor que o primeiro bit ele esteja sujeito a ruído, tal que o seu estado, né, que era originalmente 0 lógico mais B 1 lógico, ele vai ser afetado por esse canal, né, representado aqui dessa forma. Tá? Vamos analisar a correção de erros para um desses elementos EK, né, que atua no primeiro bit quântico. Então, como que isso vai ser efetuado para a gente não fazer, né, uma repetição aí mais cansativa? Então, obviamente, EK, seja o que for, ele atua num espaço limitado, que é um espaço de bit quântico, portanto, ele de alguma forma deve ser representado pelos geradores, né, de todas as possíveis transformações que temos numa matriz 2 por 2. Então, as únicas possibilidades são quais? São aquelas condicionadas pela identidade, então, portanto, eu tenho um elemento EK0 que multiplica, que pode ser complexo, que multiplica a identidade, tem um elemento EK1 que multiplica a inversão de bit e tem um elemento EK2 que faz uma inversão de bit e fase, mais um elemento EK3 que faz uma inversão de fase. Então, qualquer possível representação de operador de ruído vai ser, de alguma forma, representado dessa forma. Isso que é interessante, né? Porque está me dizendo, né, tudo que pode acontecer com esse bit, inclusive no primeiro bit, né, por isso que está com esse subíndice 1, inclusive aquele que não acontece nada, né, que é o EK0, tá, que tem a identidade. Então, quando atuamos EK em psi, né, e medimos a síndrome, fazemos essa medição da síndrome de acordo com aquela representação em termos dos projetores, nós temos o estado, a possibilidade agora de ter o estado psi, sabemos que isso, né, estamos analisando simplesmente aquele que atua sobre o estado 1, tá? Então, ele está atuando só sobre o estado 1, né, e um dos elementos explícitos ainda, tá? Eu posso ter uma combinação de todos esses elementos, já que isso é dado por uma soma, né, desses operadores EK. Então, estamos representando um desse operador EK dessa forma, só para a gente analisar. Então, as possíveis, de acordo com essa soma de operadores de sigma x, y, z e a identidade, as possibilidades de transformação desses estados vão ser o próprio estado psi, o estado psi invertido de bit, do primeiro bit, com inversão de fase e bit também nesse primeiro bit, ou só inversão de fase, né, no primeiro bit. Então, alguma dessas possibilidades vai ter que acontecer quando nós medimos a síndrome, porque a síndrome está indicando para a gente onde ocorreu esse erro, né, e que tipo de erro que foi que ocorreu. Basicamente, para a gente corrigir, né, esse erro, se a gente tem conhecimento de qual erro aconteceu e onde ele aconteceu, basta nós aplicarmos a operação inversa para sabermos, né, que nesse caso é a própria operação que a gente, né, que resultou no erro, para a gente resultar no estado original de interesse, tá? Então, não temos muitas surpresas aí. Bom, teorema. Né? Primeiro teorema interessante de correção de erros. Seja C um código quântico e P um projetor, né, nesse código, e uma operação quântica de erro representada aí pela nossa representação de soma de operadores EKs, tá, atuando no nosso estado. Então, é condição necessária e suficiente para a existência de uma operação de correção de erro, que nós vamos chamar de R, que corrige aquele erro, né, representado pelo mapa E de Rho, em C, que tenhamos que o projetor, né, ou seja, P, atuando aí, né, que era aquele nosso projetor, né, naquele espaço de codificação, quando atua sobre operadores EK, EKJ, ele me retorne, né, um elemento de matriz alfa KJ
né, em P, onde alfa é uma matriz que necessariamente deve ser uma matriz hermitiana. Tá? Então, isso eu estou, né, colocando para vocês, estou só apresentando, né, não vou provar arbitrariamente, mas isso é derivado diretamente da relação que nós vimos no slide anterior. Então, se existe um código para correção, né, tá? Se existe uma operação, né, aliás, se existe uma operação para correção, né, nós dizemos que esse conjunto de erros representado pelos operadores positivos EK é um conjunto de erros corrigíveis. Tá? Então, esse teorema simplesmente está dizendo a respeito das condições necessárias para ter, em termos aí da síndrome, né, que traz essa matriz hermitiana alfa, e se existe aí operações que invertem esses erros, né, corrigem esses erros, obviamente aquele conjunto de erros iniciais que consideramos, ele é um conjunto de erros corrigíveis. Tá? Então, teorema 2, e esse é importante, ele fala da discretização de erros. Então, vamos supor que existe um código quântico e R vai ser aquela operação de correção de erros que recobra os efeitos EKs, né? Recobra dos efeitos, né, daquele nosso ruído, canal ruidoso, EK, E de rua. Tá? Então, vamos supor que F, né, que exista um mapa, né, que representa esse código, a correção, né, desse processo F. Então, vamos representar F como sendo uma representação também de operadores positivos, F agora não cursivo, né, tal que esses Fs sejam combinações lineares daquele EK. Ou seja, né, F de J vão ser aí produto, né, de elementos matriciais, tá, condicionados a EK, ou seja, eles são combinações lineares daqueles erros. Então, o que nós estamos dizendo nesse teorema é que se isso é interessante, se esse código, né, se esse código C, né, que vai se utilizar das operações de correção de erro R, corrige erros, né, em E, né, que são aqueles conjuntos de erros EKs, né, representados pelos operadores EKs, que atuam no meu estado, né, eles também vão ser capazes de corrigir erros que são introduzidos por combinações lineares daqueles elementos, né, de representação de soma de operadores positivos, tá? Já que, exatamente, né, eles são combinações lineares e, portanto, né, podemos também corrigir, tá, esses erros que são codificados por esse novo processo, né, F, tá, que atua no meu sistema. Então, isso é muito interessante, porque se a gente se previne, né, de uma classe de erros, qualquer combinação linear, né, qualquer desses possíveis erros, também vão ser corrigidas, e essa é a ideia geral que está por trás desses códigos de correção. Tá? Existe aí, né, uma coisa importante chamada códigos degenerados. Códigos degenerados, né, nós vamos ver aqui com um exemplo do código de Shor. Então, vamos considerar o código de 9 bits de Shor e com a seguinte palavra de codificação, esse 1 sobre 2 elevado a 3 sobre 2 é a normalização desse estado. Então, sabemos que o estado de codificação, né, é esse daqui. E vamos supor que eu tenho o efeito de um canal de inversão de fase. Então, inversão de fase no primeiro bit, né, ela vai produzir, né, uma inversão só de menos, né, se a gente pensar no primeiro bit, ela vai inverter esse bit aqui, eu vou ficar com um sinal menos, né, um sinal, né, reproduzido nesse elemento, mas ela vai me produzir o mesmo efeito quando, né, nessa palavra de codificação, quando eu tiver um erro, né, no segundo bit, ou seja, ele inverter a fase, também vai trazer menos para cá, e também no terceiro, também vai trazer menos para cá. No quarto, não, porque ele dá, né, ele passa para o próximo elemento, né, na nossa codificação, já é
um pouco diferente, mas, obviamente, o quarto, quinto e sexto trazem o mesmo erro, né? O sétimo, oitavo e o nono também trazem o mesmo erro relativamente entre si. Então, olha só, né? O erro no primeiro de inversão de fase no primeiro bit, ele é igual, né? Traz o mesmo efeito do erro no segundo bit e no terceiro bit, né? Tá? Então, portanto, eles podem trazer uma informação de ocorrência de erro, né? Que é redundante, né? Para essas três situações. Isso não significa que eles não podem ser corrigidos, eles podem, tá? Mas é importante para a gente só para dizer o que é o código degenerado. Então, o código degenerado é exatamente isso aí, né? Ele é aquele onde dois ou mais erros que são corrigíveis produzem o mesmo efeito na palavra de codificação. Tá? Isso é muito interessante, porque isso é uma característica quântica, não existe no caso clássico. Isso daí é uma característica que só aparece pelo fato da gente fazer essas cópias, né, de repetições aí nos elementos de base e não no estado como um todo. Né? Então, veja só, para a gente corrigir erros arbitrários quânticos é muito mais custoso, né, do que na situação clássica, tá? Tá bem? Bom, mas, na verdade, nós falamos de códigos degenerados para falar, né, de códigos não degenerados, uma propriedade importante que aparece em código não degenerado e vai ser associada ao limite, né? Lembra que nós falamos do limite de Hamming? Vamos falar do limite de Hamming quântico, tá? Então, seja C um código não degenerado, tá? Importante, ou seja, é aquele que não traz, né, palavras de codificações com uma certa, né, dubiedade a respeito de onde ocorreu aquele erro, então é não degenerado, mas que ele utiliza k bits quânticos do total, né, de n qubits para corrigir erros. Então, a minha codificação em si, né, ela vem nesses k bits, enquanto n bits quânticos é o total, ou seja, os bits, né, de verdade, que é onde codificamos a informação, mais os k bits utilizados aí para essa correção, né? Ou seja, num subconjunto total aí de T ou menos qubits, tá? Então, essa é a nossa ideia inicial. Então, ao todo, né, temos, então, né, utilizamos um código que se utiliza de K qubits, de um total de N, né, para corrigir erros num subconjunto, tá, menor, né, que pode ser um subconjunto que tem T ou menos bits quânticos. Então, três letras aí significando os números de correção. Então, veja só que K, né, corrige não necessariamente, né, N menos K, ele está corrigindo T, né, ou menos qubits, tá? Então, vamos supor agora que J erros ocorram, né, não necessariamente, né, um erro só individualmente, vamos supor que eu tenho N, né, esses erros aí distribuídos, tal que J seja menor ou no máximo igual a esse valor T, né, de possíveis erros, né, que tenhamos. Então, o número de possibilidades de posições desses erros, ele é fácil de ser computado, ele vai ser dado por esse, né, binomial, né? Então, nós temos NJ, ao número total, né, de bits quânticos ao todo, eu tenho N, eu fico com N fatorial menos N menos J, né, fatorial e J fatorial, para J erros. Agora, para cada uma, né, dessas posições, existem três erros possíveis. Nós não falamos qual erro. O erro em X, de inversão de bit, inversão de fase, e inversão de bit e fase, né, para cada um desses bits. Portanto, o número total de possíveis erros vai ser o quê? 3 elevado a esse número J, ou seja, onde ocorreram aqueles erros, né, que é limitado pelo aquele número superior em T. Então, olha só, né, agora, vamos supor agora todos eles, né, conjuntamente. Então, se a gente, quando a gente supõe o número total de erros que podem ocorrer em T ou menos qubit, obviamente eu tenho que somar todos os possíveis J's, desde aquele em que não ocorre nenhum erro até aquele máximo que ocorre naquele meu limite superior de T bits quânticos. Isso é dado justamente por aquele binomial que nós, né,
contamos, né, de NJ, e 3 elevado a J por conta do número de erros, né, que pode acontecer para cada bit quântico, né, e multiplicando por J. Então, se J vai de 0 a T, eu tenho que ter uma soma sobre todas as possibilidades, tá? Então, o que representa o J0? Isso é importante, é um elemento a mais que a gente coloca nessa soma, que ele representa a situação que eu não tenho nenhum erro, tá? Então, J0, pelo cálculo aqui, vai ser justamente aquela situação que eu tenho a atuação do operador identidade, né, no espaço total aí de codificação e não acontece nada. Então, a codificação não degenerada, nesse caso, de K bits quânticos, corresponde a um subespaço de 2 elevado a K, tá? Então, sempre vamos ter, né, um subespaço, né, sempre que tivermos aí. Então, essa quantidade está representando o número total de erros e a codificação, né, o tamanho do espaço e esses bits, né, de correção se utilizam, né, como a gente já tinha dito lá no começo, era K qubits, portanto, eu vou ter duas possibilidades elevado a K, né? Então, isso é interessante, né, porque a gente ainda tem, né, o subespaço, isso nós estamos representando a dimensão desse subespaço de correção multiplicado pelo número de erros possíveis que ocorrem em T ou menos qubits, né? Mas isso tudo deve estar em contínuo numa dimensão, num espaço que tem dimensão 2 elevado a n, já que esse 2 elevado a n, o que é? É o número de possibilidades, né, de todos aqueles bits quânticos, dos bits, né, da codificação, mais os bits, né, que estamos utilizando para informação. Então, o limite de Hamming quântico, ele é nada mais do que uma comparação da nossa limitação, né, desses números, né, do número total de erros multiplicado aí pelo subespaço de codificação, que é 2 elevado a K, e isso, obviamente, deve estar limitado superiormente a 2 elevado a N, tá? Então, o limite, né, toda vez que nós conseguimos, na verdade, né, então isso está dizendo para a gente, né, que essa possibilidade de erros, né, está sendo limitada. Eu estou utilizando K, né, elementos de codificação, né, e o que significa, né, que a gente, na verdade, quando a gente traz, né, e aproxima esses dois limites, né, o da esquerda e o da direita, nós temos a saturação, que diz para a gente que nós temos a igualdade, e essa igualdade representa aí os códigos mais eficientes, tá? Então, isso é muito importante, tá, para a gente, em termos de codificação, de forma geral. Fica aí, né, um exemplo para vocês. Então, por exemplo, quando nós temos um bit, né, vamos supor que de n bits quânticos, eu tenho um único bit apenas, né, que tem um único erro, tá? Então, portanto, t é igual a 1. Quando a gente soma aquela soma que nós temos de j de 0 sem erro com J1, eu tenho que o binomial de J, né, NJ, 3J e 2, né, porque eu estou usando o K só um bit, né, para minha codificação, isso tem que ser menor do que 2 elevado a n. Quando você calcula isso, né, essa expressão, né, ela está dando aqui o quê? 2 vezes 1 mais 3n, né, mais ou menos, né, menor ou igual do que 2 elevado a n. Tá? Então, presta atenção que, por exemplo, vamos supor se esse n fosse igual a 2, ele teria 4, mas 2 vezes 3 já me dá, né, 6, mais 1 dá 7, vezes 2 dá 14. Isso não satisfaz essa desigualdade, né? O que significa isso? Significa que não existe um código degenerado, né, que possa satisfazer essa desigualdade. Portanto, né, isso não vale, né? Se você continuar com essa conta, substituindo n igual a 3, por exemplo, n igual a 3, eu vou ter 8, né? 3 vezes 3 vai me dar 9, já é maior, né? O único número a partir do qual
nós conseguimos satisfazer essa desigualdade, vai ser aquele, né, se e somente se n for maior ou igual a 5. Então, isso é muito importante, porque diz para a gente que, para a gente necessariamente ter um código aí que corrige esses erros, temos que ter, né, de alguma forma, esses números aí satisfazendo. Tá? Então, eu deixo como exercício para vocês, né, para tentar mostrar que isso é verdade. Né? Eu já dei as dicas aqui, basta vocês repetir esses procedimentos agora para n igual a 4 e a partir de n igual a 5. Então, o menor número, né, que temos ao todo de bits que podemos utilizar, incluindo os bits de codificação e os nossos bits que codificamos a mensagem, vai ser igual a 5. Tá? Então, peço também, né, que vocês desenvolvam, né, o código de 5 bits, 5 bits quânticos, tá? E o código de 7 bits quânticos de destino. A mensagem que fica dessa parte é que corrigir erros arbitrários é arbitrariamente custoso. Né? Quando sabemos que erro que acontece, por exemplo, eu sei que acontece um erro de inversão de bit, preciso só gastar 3 bits para corrigi-lo, se a probabilidade de ocorrência de erro atinge aquele limiar, né, de ser, no máximo, né, menor aí, né, do que 50%. Tá? Para corrigir erros arbitrários, veja, né, nós vimos que no código, né, aquele código que simplesmente implementa arbitrariamente, sem se utilizar dessa noção, veja que ele está contido aqui, né, porque eu estou utilizando para corrigir o erro de 1 bit, eu uso 9 bits quânticos, e esse aqui eu tenho um total de 5, né, portanto, obviamente, ele é mais eficiente, por quê? Porque ele, né, vai gastar menos recursos em termos de cópias aí de bits. E mesmo o de 7, né, destino também, né, ele é. Tá? Então, eu deixo para vocês, para desenvolverem esses códigos, né, o desenvolvimento é explicitado, né, no livro do Michael Nielsen, tá? Eu deixo como exercício. Bom, então, por enquanto é só, né? Vamos falar sobre computação quântica tolerante a falhas, mas precisamos falar, né, primeiramente aí, né, de outros assuntos relacionados, né, à ocorrência de erro. Então, uma das coisas que sabemos é que os erros podem existir, tipicamente vão existir quando temos nosso sistema não isolado, mas a boa, né, notícia é que nós, assim como em computação clássica, esses erros são corrigíveis se existe ali até um determinado limiar de probabilidade de ocorrência de erro. Então, o que temos que garantir é trabalhar, né, com a arquitetura específica que estivermos utilizando, né, sempre abaixo daquele limiar de probabilidade de ocorrência de erro e lançar mão aí de estratégias que se utilizam da arquitetura e de software, né, entre aspas, né, ou seja, dos códigos de correção de erro, e nós estamos bem. Tá? Bom, então, por hoje é só, e até a próxima aula. Tchau.